Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 22 de março de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, já peço para deixar um like aí no vídeo, e se você é novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para não ficar de fora aí de nenhum vídeo que eu posto no canal. E se você estiver vendo pelo celular, não esqueça aí de deixar o celular na horizontal para você assistir aí a análise com o gráfico maior aí na tela para não perder nenhum detalhe, beleza? Então vamos dar início aqui. Bom, vamos começar aqui então, os ativos que eu separei para análise de hoje, os ativos que vocês mandaram pelo Instagram. Vou seguir essa ordem aqui de cima para baixo, analisar esses ativos, depois os pares no mercado de Forex e por último essa ação aqui da Locaweb. Tá? E um dos ativos, o mini índice e o mini dólar, teve uma pessoa que pediu para eu fazer uma análise aí para day trade, para procurar M5, eu deixei até marcado M5 aqui para não esquecer, então vou fazer uma análise como eu sempre faço, né, no final de semana, com uma perspectiva mais a longo prazo, e depois vou baixar o time para dar uma olhada em times menores aí, alguma oportunidade que pode acontecer na segunda-feira. Por ser time baixo, M5, provavelmente aí só segunda-feira vai ser válido aí a análise em times menores. Então vamos dar início aqui pelo índice Bovespa, começando aqui no gráfico diário. O mercado ele vem aí fazendo esse movimento de queda, né, depois de uma forte tendência de alta, que eu comento aí já há um bom tempo, esse movimento forte de alta. Conseguiu romper aqui os 120 mil pontos, mas voltou a trabalhar abaixo, então foi um rompimento falso. Fez uma correção, testou a região como resistência, respeitou e fez um novo movimento de queda. Nos últimos dias ele vem corrigindo, tá aí, fechou o mercado, fechou a semana numa região de resistência. Temos aqui uma LTB, aqui, e também uma região horizontal. Quando o mercado deixou esse fundo e corrigiu, ele deixou uma região de briga. Primeiro era uma região de suporte e quando o mercado conseguiu fazer o rompimento, passou a ser uma região de resistência. Então o mercado testou, voltou, veio testar essa semana de novo. Na quarta-feira chegou a romper, quinta fez a máxima nessa resistência aqui da LTB e sexta não saiu praticamente do lugar. Então, por enquanto ele está respeitando aqui essa região. Expectativa é que se ele continuar respeitando é que ele faça aí um movimento de queda. Mas para quem está pensando em venda mais a longo prazo, é importante esperar o rompimento dessa LTA aqui que vem acompanhando a correção. O mercado ele fez aí movimento de queda, correção, movimento de queda e vem fazendo uma correção. Então, para pensar em venda, ele teria que romper uma filtragem, uma segurança, romper essa LTA, porque aí se ele rompendo ela, a probabilidade maior é que o mercado continue caindo para ir testar a próxima região de suporte aqui na casa dos 105 mil pontos. E em times menores, vou dar uma olhada aqui em M15. Bom, em M15 ele está na região lá de resistência, aqui horizontal. Ó, o mercado ele fez um movimento de alta, testou essa região de resistência, respeitou, corrigiu, veio de novo, deixou um topo abaixo aqui do anterior, chegou a fazer um rompimento falso e perdeu o fundo anterior. Então ele fez um pivô de baixa. O pivô de baixa nada mais é do que esse movimento de queda, correção e continuação rompendo o fundo anterior com um topo abaixo do topo anterior. Então ele fez um pivô de baixa, agora aí entre quinta e sexta-feira ele corrigiu, não conseguiu por enquanto fazer novas máximas, parou antes e começou a cair de novo, fechou o pregão aqui. O que eu faria aqui para procurar uma oportunidade no intraday? Colocar uma média, uma linha de tendência aqui, uma LTA, com o mesmo pensamento lá do gráfico diário. Essa LTA aqui, como eu acabei de comentar, esperar o rompimento dela para pensar em venda. E no M15 é a mesma coisa, só que é uma menorzinha, vamos voltar aqui no M15, ó, uma LTA menorzinha. Enquanto o preço estiver respeitando ela, não faço nada. Ele não pode fazer novas máximas. Vamos ver, tem que esperar a abertura aí da segunda-feira. Às vezes o mercado abre em gap. O mini índice, mini dólar são ativos aí que geralmente abrem com gaps longos. Então ele pode abrir, se o mercado abrir em gap aqui em cima, distante aqui do fechamento da sexta-feira, abrir aqui em cima, descaracteriza isso aqui, porque eu não quero que ele faça novas máximas. Ele deixou uma máxima aqui, uma máxima abaixo da anterior, e agora aqui uma quase abaixo da anterior, pode considerar a mesma linha, a mesma região. Então agora interessante é ele fazer
o rompimento dessa LTA e aí expectativa aí de venda para testar esse fundo aqui. Vou colocar o separador de dias para dar uma olhada, ó, a mínima da quinta-feira. Então na sexta-feira ele fez esse movimento e deve, se ele romper a LTA aqui, deve vir buscar a mínima de quinta-feira, essa região. Então dá para pensar numa venda aqui no intraday para pegar esse movimento aqui, tá? Em M5, vamos dar uma olhada em M5, ó. Então pode colocar o alvo aqui, pode colocar o alvo aqui na mínima da semana também, um alvo mais distante, vai gerenciando a operação, aí vai de cada trade. Quiser pegar um alvo mais conservador, fica interessante a mínima de quinta-feira. Aqui acho que a mínima, deixa eu ver se é a mínima da semana. É, a mínima da semana aqui. Então é um alvo interessante também, mas para ele buscar primeiro ele tem que romper a mínima de quinta-feira. Tá? Então pode fazer um fechamento parcial aqui, colocar o restante aqui. Aí vai da gestão de cada trader. E vamos para o mini dólar. O mini dólar, tendência de alta, gráfico diário aqui. O mercado vem trabalhando dentro desse canal de alta. Correção, alta, correção, alta. Aqui ele deixou 3 topos na mesma região, que formou uma região importante de resistência. Só que a partir do momento que o mercado conseguiu fazer um rompimento, passou a ser uma região de suporte. Ele, em primeiro momento ele testou aqui, respeitou, ameaçou continuar, né, a expectativa era de uma continuação de movimento para testar pelo menos o topo anterior. Porém, ele parou antes e veio testar novamente essa semana. Vamos dar um zoom aqui. Ó, veio testar. Abriu em gap na quinta, ó, dentro da região de suporte, subiu, abriu em gap de novo na sexta e agora ele caiu e fechou a semana aqui, bem na região. Então é uma região importante, esperar a abertura da semana. Se ele perder a máxima aqui de sexta-feira, fica interessante pensar em compra. Vamos aí num cenário que ele abra segunda-feira com um movimento de alta, faça aí um movimento de alta, fica interessante pensar em compra. Porque a expectativa é o quê? Que ele respeitou o suporte e agora vai subir. Porém, se ele abrir perdendo a mínima aqui, aí fica um pouco mais complicado pensar em compra, porque ele está fazendo o rompimento dessa região. Aí eu aguardaria o rompimento, uma correção para testar a região novamente como resistência, como foi no passado, para começar a pensar em venda. Então seria um cenário aí mais para o final da semana ou até mesmo na outra semana. Então vamos ver aí como vai abrir, se vai abrir em gap, como que vai abrir segunda-feira, mas por enquanto a tendência é de alta, ele fechou a semana na região de suporte importante, aqui, então está numa região decisiva, uma região de briga que ele pode aí se segurar, deve continuar subindo, para continuar a expectativa aí de movimento de alta. Então, vamos baixar aqui o time para dar uma olhada. Bom, no M15, aí dá para jogar, deixa eu jogar uma LTB aqui. A tendência atual é de baixa, que é a correção que ele vem fazendo para testar a região de suporte lá do gráfico diário. Um ponto interessante, pessoal, mesmo que você faça day trade, que eu sou day trade, a maioria das minhas operações é M5, M15, mas eu sempre fico de olho em times maiores, justamente por causa disso aqui que está acontecendo. O mercado está bem numa região de suporte importante, que você vai conseguir identificar no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, você consegue identificar essa região de suporte, porém se você estiver só olhando M5, você não consegue ver essa região de suporte, ó. Não tem, ó. Você está vendo que o mercado está em tendência de queda, aí você vai falar, eu vou vender. Aí você vende, o mercado sobe, você toma stop. Você fala, poxa, eu vendi, o mercado subiu, eu tomei stop. E não sei por quê, porque a tendência está de baixa. É porque o mercado está numa região de suporte importante lá do gráfico diário, gráfico de 4 horas. Então é importante, mesmo que você seja day trade, você ficar de olho nas regiões importantes ali dos times maiores. Dá uma olhada no gráfico de 4 horas, diário, semanal, ver onde o mercado está ali naqueles times, as regiões que o mercado está, para evitar que você venda contra um suporte do diário, para evitar que você compra contra uma resistência do gráfico diário, do gráfico de 4 horas, e aí a chance de você acertar a operação é muito pequena, né? A gente vê que o mercado está em tendência de queda, porém ele chegou numa região de suporte importante. No entanto, que ele chegou aqui e começou a fazer novas máximas, ó. Topo, fundo acima do anterior, topo agora acima do anterior, fundo acima do anterior. Então ele começou aí querer corrigir, querer virar uma reversão aí para uma tendência de alta. Então aguarda, vê aí como vai ser. Vou voltar aqui no M15, como vai ser segunda-feira. Se ele perder essa LTA aqui, que ele fechou a semana bem em cima, se ele continuasse esse movimento
está fazendo, fica interessante pensar em compra, tá? Com alvo aí nas regiões de resistência. Essa aqui seria a primeira, essa seria a resistência mais importante aqui de um cenário mais a curto prazo, que foi um topo que ele deixou antes de fazer todo esse movimento de queda, mas para ir testar essa região, tem essa daqui, que é uma resistência intermediária, então pode bater aqui e voltar a cair. E então vai da gestão, pode pôr metade do alvo aqui, a outra metade aqui, ou fechar tudo aqui, enfim, ou colocar tudo aqui subindo o stop atrás da operação, aí vai da gestão da operação de cada um. Mas ficar de olho aqui em oportunidade de compra, venda, como eu falei, serve aqui tanto para o M15, M5 quanto para o diário. Venda por enquanto eu não vejo, porque o mercado está dentro de uma região de suporte importante, não faz muito sentido querer vender agora. Para vender teria que esperar o rompimento, esperar uma correção para começar a pensar em venda aqui. No meu ponto de vista, não faz sentido algum querer vender agora contra um suporte importante. O mercado pode cair, pode despencar? Pode, mas probabilidade maior é de que ele respeite essa região. Só vou pensar em venda aqui depois que ele fizer o rompimento. Aí eu vou entrar a favor ali da maior força do mercado, que é vendedores. Por enquanto, a maior força são compradores. É um movimento de queda, mas a tendência mais a longo prazo é uma tendência de alta. Beleza? Vamos aqui para o ouro. O ouro gráfico diário, ele continua trabalhando dentro desse canal de baixa aqui que eu venho comentando já há um bom tempo. Fez aí, começou a fazer a correção semana passada, essa semana ele continua a correção, veio testar exatamente ali a região de resistência que eu havia marcado, que é o que? É o fundo aqui que ele deixou no passado, forma uma região que era suporte no passado, passou a ser uma região de resistência, e também 50,61 de FIBO desse último movimento de queda. Puxa um FIBO aqui, região entre 50 e 61 da correção. Chegou essa semana aqui, ficar de olho em venda. Lembrando que apesar de aqui ser uma região de resistência, aqui ser uma região de resistência de FIBO, e também tem esse canal secundário aqui dentro, esse canal de baixa aqui também é uma região de resistência, então temos aqui 3 pontos de resistência aí na mesma região. Apesar disso, ele pode gerar uma oportunidade de venda, porém a resistência principal continua sendo a do canal de baixa principal. Então aqui é a região onde o mercado pode buscar. Então fica atento a isso, ele pode gerar uma oportunidade de venda nessas regiões de resistência intermediária, ele pode bater aqui. Também aqui mesmo pensamento, uma LTA acompanhando essa correção, só pensar em venda quando o mercado romper. Se romper essa LTA, quando ele romper, dá para pensar em venda. Então esperar aí um rompimento dela para começar a pensar em venda com alvo no fundo anterior. Caso ele continue subindo, não respeite aí no início na semana que vem, ele não respeita essa região, continue subindo, aí ficar de olho na LTB, na resistência aqui do canal principal, onde ele pode bater e gerar oportunidades de venda. Para quem entrar em venda aqui nessa região, fica atento ao stop, porque você pode vender aqui, colocar o stop aqui, o mercado voltar a subir, pegar seu stop, bater na resistência principal e cair. É um cenário que acontece muito, então quem procurar venda, se o mercado fizer esse movimento e procurar venda aqui, coloca o stop acima aqui da região da LTB, fica mais seguro. Uma opção é você entrar com metade metade do seu risco aqui, faz de conta aí você quer arriscar, sei lá, um lote 1, vai entrar com 2 lotes. Entra com um lote 1 aqui, e se o mercado voltar a subir, bater aqui e começar a cair, você entra com mais um aqui para totalizar os 2 iniciais. Não entra com os 2 aqui. Então, metade, 50% do seu risco aqui. E se caso o mercado subir e começar a cair aqui, der uma oportunidade aqui, entra contra 50% aqui. Tá? E o stop loss acima aqui dessa região. Beleza? Usa Indy, o Dow Jones, gráfico diário, foi buscar ali a região de 100% de FIBO desse último movimento, veio testar aqui a região. Projetei aqui, há 2 semanas atrás, projetei essa região que seria o alvo, o possível e provável alvo aí, seria essa região, foi exatamente nela, passou um pouquinho, agora começou a corrigir, expectativa continua aí, tendência de alta, porém para os próximos dias aí ele deve fazer uma correção para testar essa região de resistência, no passado agora como suporte, e 50,61 agora dessa perna aqui essa última perna de alta, então 50,61, e claro tem também aqui a LTA, região aí de suporte. Então tá bem interessante, ele pode repetir o que fez aqui no passado. Aqui no passado o mercado fez movimento de alta, correção na região de 50,61 de FIBO, junto com a LTA,
e agora movimento de alta, e pode fazer a mesma coisa e a partir daqui gerar uma nova oportunidade de compra. Então fica de olho aqui. Como a expectativa é que ele faça uma correção, daria aí para procurar oportunidades de venda em times menores, mas com a consciência ciente de que você está vendendo contra uma tendência mais forte aí de alta. Então aqui daria para procurar venda aí no M15, no M5 para fazer operações no intraday, porque provavelmente ele deve corrigir nessas regiões de suporte. Então aqui seria um movimento pequeno para o gráfico diário, porém quando você coloca aí no M15, no M5, esse movimento é muito longo, então dá para pegar oportunidades de venda com alvos aí nessas regiões de suporte. O Zatec, que é o Nasdaq, também aí tendência de alta, correção, porém agora ele fez aí uma correção maior, veio testar essa região que foi resistência no passado, veio testar como suporte. Vamos dar uma olhada no H4, olha o que ele fez, ó. Então ele fez corrigir, chegou na região de suporte, tentou continuar, por enquanto ele parou nessa região aqui de resistência, ó, desse topo. Então ele parou essa semana e fez uma nova correção. Vamos ficar de olho se ele não vai vir. Ele está no meio do caminho aqui. O problema é que ele está no meio do caminho. Ele está entre essas regiões de resistência e entre essa região aqui principal, importante de suporte. Está no meio do caminho. Ele pode ter feito um respiro aqui para continuar subindo, para testar novamente essa região e quem sabe romper para buscar a próxima de resistência, como ele pode voltar a testar a região de suporte. Deixa eu dar uma olhada no H1. Bom, na H4 mesmo, ó, dá para ver que provavelmente, apesar da tendência ser de alta, provavelmente ele deve voltar a testar essa região de suporte. Por quê? Porque ele fez aí um movimento de alta, correção, deixou um topo duplo na mesma região desse topo duplo e fez um pivô de baixa aqui, ó. Quase um pivô de baixa, na verdade, deixou um topo duplo e perdeu o fundo anterior. É um padrão de reversão. Quando o mercado está subindo, faz um M e quando perde o fundo aqui do M, vira uma... inverte aí a tendência. Então ele vinha numa tendência de alta e reverteu aí para uma provável de baixa. Então acredito aí que ele venha testar o suporte. Então ele caiu, corrigiu aqui, ó, vê que aqui agora vira uma região que era suporte, virou uma região de resistência e deve continuar aí caindo para voltar a testar essa região principal aqui de suporte. Então ficaria de olho em venda numa perspectiva mais a curto prazo aqui no Nasdaq. S&P 500 parecido ali com o Zaindi, tendência forte de alta, correção, alta, deixou um topo, correção, LTA aqui acompanhando o preço, novo movimento de alta, parou no topo anterior e fez aí uma correção, também gráfico diário, entre quinta e sexta-feira. Vamos dar uma olhada na H4, ó, mesma coisa, ó, padrãozinho M, perdeu o fundo anterior, corrigiu, agora segurou, que era suporte, segurou como resistência e terminou a semana fazendo esse movimento de queda, sexta-feira aí. Então, provavelmente aí deve continuar caindo, expectativa é dele voltar a testar, voltar aqui para o gráfico diário, ele voltar a testar a LTA aqui. Como eu falei, a tendência é de alta, porém deve fazer uma correção e nessa correção daria para procurar oportunidades de venda em times menores, mais ciente de que você está vendendo contra uma tendência de alta. Tá? Então, mas dá para pensar em venda aqui em times menores, porque ele deve vir testar essa LTA. E o índice UK também parecido aí, esses índices eles trabalham bem parecidos ali, os movimentos, tendência de alta, correção, deixou um fundo acima do anterior, fez agora um topo duplo aqui, né, parou, nesse último movimento de alta ele parou no topo anterior e começou a corrigir, expectativa a mesma coisa, que ele venha testar a LTA, essa é uma LTA secundária e temos aqui a LTA primária. Então, deixa eu dar uma olhada na H4, ó. Deixou 3 topos aqui na mesma região e perdeu aqui os 2 últimos fundos. Então, a expectativa ele pode abrir a semana aí corrigindo esse último movimento de queda, mas a expectativa é que ele venha testar a LTA secundária lá do gráfico diário. Então, pensaria em venda também aqui em times menores no índice UK. Vamos para o mercado de Forex. Começar aqui pelo AudiCAD, gráfico semanal. O mercado ele deixou uma região de resistência aqui no passado, fez um rompimento, passou a ser uma região de suporte. Essa semana, e lembrando que estamos no gráfico semanal, ele deixou aí uma vela de indecisão nessa região. Então fica interessante pensar em compra acima do topo da máxima, né, dessa vela de rejeição. Então o mercado teria que abrir a semana e no decorrer da semana
romper, perder a máxima aí da semana anterior, dessa vela de indecisão. No gráfico diário, ó, dá para ver que o mercado ele fez aí um movimento de queda, correção, queda, correção, queda, chegou na região de suporte importante e terminou a semana aí fazendo uma pequena correção. Pensaria em compra aqui quando o mercado fizer o rompimento dessa LTB aqui, né? Porque o mercado ele veio testar uma região importante de suporte, respeitou, porém está ainda segurando essa LTB aqui, está segurando o preço. Se na semana aí no início da semana romper, começa a ficar interessante pensar em compra com expectativa aí dele testar as próximas regiões de resistência. Então a primeira opção seria pensar em compra logo após aí o rompimento dessa LTB, da máxima aqui esse topo aqui e também da LTB. Ficaria interessante pensar em compra aqui, né, num cenário mais curto para sair nessas regiões de topos anteriores, ou esperar o rompimento da máxima da semana, dessa última semana, para pensar em uma compra mais a longo prazo para tentar pegar aqui o topo, esse topo principal aqui. Então, aí teria que esperar um movimento maior aí de alta, teria que abrir a semana e fazer o rompimento aqui da máxima da semana anterior. Aí a partir daí começar a pensar em compra, uma compra mais a longo prazo. Áudio SD, o áudio SD, gráfico diário, ele vinha numa tendência de alta, vou pegar aqui a ferramenta, tendência de alta, até que ele perdeu agora essa LTA que vinha acompanhando o preço. Perdeu ela, veio testar ela como suporte, perdeu, vamos ver mais detalhes no H4, ó. No H4 fica mais em detalhes aí o movimento. Aqui é a LTA, que vinha acompanhando a tendência de alta, o mercado veio testar ela, a princípio respeitou, tentou continuar, não conseguiu, parou antes, não conseguiu aí continuar o movimento de alta e fez o rompimento da LTA. Então ele fez um pivô de baixa, corrigiu, testou agora a LTA, que era suporte no passado, testou como resistência, respeitou, fez um novo movimento de alta essa semana e parou nesse topo, nessa região aqui. Então aqui é uma região de resistência desse topo aqui, onde o mercado veio testar essa semana, bateu e fez um movimento de queda. Pensaria em venda agora aqui quando o mercado perder, teria que esperar aí para ver se ele vai romper, está praticamente aqui num triângulo, romper essa LTA aqui de baixo, seria uma filtragem aí. Enquanto o preço estiver trabalhando acima, não pensaria na venda. Ele pode continuar trabalhando aqui, respeitando o suporte, respeitando a resistência, mas se perder a LTA, fica interessante pensar em venda, porque ele já mostrou fraqueza aqui, fez um pivô de baixa, não conseguiu fazer novas máximas, né? Essa aqui é a máxima mais atual, parou, fez um topo duplo, então tudo indica aí uma reversão de tendência, mas esperar o rompimento da LTA, porque ele pode continuar respeitando ela, voltar a testar aqui a resistência e romper ela. Se romper ela, ele deve ir testar a próxima região de resistência desse topo. Aí eu pensaria em compra somente nesse cenário, se ele conseguir romper essa região de resistência aqui. Euro CHF, gráfico semanal, aqui tem uma região que foi suporte bem no passado, lá em 2018, por 3 vezes o mercado bateu nessa região, subiu, até que ele conseguiu romper em 2019 e agora veio testar essa região em 2021. É uma região de resistência, o mercado vem aí numa tendência de alta, correção, deixou aqui uma outra região de resistência, alta, fez o rompimento, bateu nessa região, a princípio respeitou, expectativa é que ele faça uma correção. Vamos ver aqui no gráfico diário, ó, fez todo esse movimento de alta aqui, forte, até aquela região importante de resistência e começou aí a corrigir. A expectativa é que ele faça uma correção até pelo menos essa região aqui de 50,61 de Fibo do último movimento de alta. Então, a expectativa é de queda para os próximos dias, apesar da tendência ser de alta. Como ele testou uma região de resistência, a expectativa é que ele faça uma correção para tomar fôlego aí, para talvez tentar aí um novo movimento de alta para tentar romper a resistência mais para o futuro, então algo mais a longo prazo. Euro JPY também tendência aí de alta, gráfico diário, movimento aí forte de alta que o mercado vem fazendo. Tem aqui uma LTA principal, uma LTA secundária, vamos baixar o time aqui para H4. Ó, no H4 ele fez esse movimento de alta, deixou o topo, corrigiu, tentou continuar, parou, topo duplo. Fez agora aí nos últimos dias aí dessa última semana, fez um movimento de queda e
quase rompeu aqui, perfurou a região aqui do fundo anterior e rompeu a LTA. Então a expectativa é que ele continue esse movimento de queda. Tá? Então, pelo movimento forte de queda, ó, provavelmente ele deve fazer isso aqui para ir testar a região de suporte, fazer uma correção maior aí desse último movimento forte. Ele vem subindo aí há um bom tempo com bastante força, fez pequenas correções, né, não fez uma correção tão longa, e agora ele deve fazer aí uma correção maior de todo esse movimento aí de alta. Então a expectativa de queda para o euro JPY também. Euro SD, gráfico diário, o mercado está ainda testando, vem comentando dessa região aí já nas últimas semanas. Foi resistência aqui no passado, fez vários topos aqui nessa região, ficou aí algumas semanas testando essa região de resistência e respeitando, até que depois ele conseguiu romper, veio testar como suporte, respeitou, iniciou uma nova perna aí, porém parou o topo anterior aqui, o topo ficou abaixo do topo anterior e voltou a testar a região. Chegou a perfurar, mas ainda está dentro aí da região. Vamos dar uma olhada em mais detalhes aqui. Ó, lembrando que essa aqui é aquela região importante de suporte. O mercado chegou a perfurar, voltou a trabalhar dentro, deixou agora um fundo acima do fundo anterior, deixou aí na sexta-feira uma vela de rejeição. Então, por enquanto, aí os compradores estão segurando o preço aqui, os vendedores estão tentando empurrar, estão tentando romper esse suporte, mas os compradores ainda estão na briga, estão segurando. Então, aguardar para ver quem vai ganhar essa briga. O mercado está bem, essa semana ficou bem dentro dessa região importante de suporte. Aqui tem que esperar aí, ele pode fazer uma nova correção aí para vir testar as regiões de resistência. Aqui ele está num cenário não tão longo, ele está num canalzinho de baixa, aqui uma LTB, aqui seria o suporte do canal. Ele veio testar o suporte, então a expectativa, se ele continuar respeitando essa região, não conseguir fazer novas mínimas, a expectativa é que ele faça uma correção para ir testar a resistência aqui do canal. Então, ficar de olho aí em um movimento de alta para o EURUSD. Enquanto ele estiver respeitando essa região de suporte, eu não vejo venda nessa região. A não ser que ele venha testar aqui o canal e comece a cair, aí eu vejo venda aqui para ele vir testar novamente a região de suporte. GBB-CAD, no gráfico semanal, região de resistência, resistência, resistência. Aqui suporte, suporte, suporte. O mercado está exatamente no meio. O mercado aqui num cenário mais a longo prazo, ele está aí lateralizado, está numa tendência lateral, mas bem a longo prazo, gráfico semanal. E agora ele está no meio da semana. Vamos baixar o time aí para dar uma olhada em mais detalhes. Gráfico diário, ó. Vamos ver no H4 fica mais interessante. Como ele está, deixa eu voltar aqui, como ele testou a região de resistência lá do gráfico semanal e agora ele começou a cair, está no meio, a expectativa é que ele venha testar o suporte. Como ele está lateralizado aí numa expectativa mais a longo prazo, quando bate na resistência, a tendência é que ele respeite e vá buscar o suporte. Quando bate no suporte, a tendência é que vai buscar resistência. Então, como o último teste que ele fez foi da resistência e começou a cair, a expectativa é que ele continue caindo para vir testar essas regiões de suporte. Então, tem bastante espaço ainda para o mercado cair e ele está aí trabalhando dentro de um canal de baixa. Então, bem definido aqui. Bateu na resistência, caiu, e nos últimos dias aí vem corrigindo. Esperaria aí para pensar em venda, esperaria o rompimento dessa LTA que vem acompanhando o movimento de correção. Aqui é um padrão de continuação de tendência, uma bandeira de baixa. O mercado fez um movimento de queda, corrigiu, está corrigindo, esperar o rompimento, tem que aguardar o rompimento para confirmar o padrão. O rompimento da LTA, dessa bandeira, quando perder ela, aí, essa bandeira de baixa, expectativa de continuação de um movimento. Eu fiz uma venda hoje com um padrão exatamente igual a esse, postei até no Instagram aqui. Aqui ó, no índice da França, no gráfico de 15 minutos, hoje de manhã, ele fez exatamente esse mesmo padrão, uma bandeira de baixa, ó. E eu fiquei esperando o rompimento do suporte. Quando faz o rompimento do suporte, a expectativa é de uma continuação. É um padrão de continuação de movimento. Esse se chama bandeira de baixa. Ele fez aí o rompimento depois, aí eu fiz a operação de venda e deu tudo certo. Então é esse movimento parecido com esse que eu vou ficar de olho aqui no GBP-CAD. Tem que esperar o rompimento da LTA
que seria aí um canalzinho de alta, para ele continuar o movimento de queda. Beleza? Fica o convite aí para quem não me segue ainda, seguir aqui no Instagram, né? E também os ativos que eu faço análise aí nos vídeos no final de semana, é justamente aí o pessoal que manda aqui pelo Instagram. Na quinta-feira, no final da tarde da quinta-feira, ali por volta das 5, 6 horas da tarde da quinta-feira, eu abro nos stories uma caixinha para o pessoal mandar os ativos. E aí o pessoal, essa semana aqui, todas essas pessoas mandaram os ativos que elas querem que eu faça análise no final de semana. Então fica o convite para você seguir. No final da quinta-feira eu abro esse stories, ele roda 24 horas, fica até sexta-feira no final da tarde. Aí depois de sexta-feira à noite eu puxo ali os ativos e gravo a análise no final de semana. Vamos continuar aqui. Então, GBBCAD é isso. GBPSD, gráfico semanal, região de resistência importante aqui, desse topo duplo. O mercado chegou bem próximo aí nas últimas semanas, deixou uma sombra bem longa, fez uma vela de rejeição e depois lateralizou, né? A tendência é de alta, vamos ver aqui no gráfico diário, a tendência é de alta. Porém, ele fez uma correção, lateralizou. Aqui não tem muito o que fazer, a não ser aguardar para ver aí se o mercado vai romper o suporte e continuar a correção, para voltar a testar aqui essa região de suporte. Então, aí daria para pegar a venda aqui, ou se vai romper a resistência aqui, para ir testar o topo anterior e depois ir testar aquela resistência principal do gráfico semanal, mas isso numa perspectiva mais a longo prazo, então teria que aguardar. Agora, para curto prazo, dá para pensar em oportunidades aí, como o mercado está lateralizado, aqui no gráfico de 1 hora, por exemplo, ó, bate na resistência, cai, chega na região de suporte, sobe, resistência, cai, região de suporte, sobe, então dá para pensar em oportunidades nessas regiões. O último movimento que ele fez foi testar aqui a região de suporte, corrigiu e terminou a semana assim, aqui. Se ele não fizer novas mínimas, abrir a semana e não fizer novas mínimas e romper o topo anterior, ele vai ter feito um pivô de alta. Aí fica interessante pensar em compra, mas tem que esperar, ele não pode fazer uma nova mínima, não pode cair mais e tem que romper o topo anterior. Aí ele vai confirmar o pivô de alta. Aí começa a ficar interessante pensar em compra para o mercado e buscar as regiões de resistência. A primeira é essa e a segunda é a resistência principal lá do movimento lateralizado. Então dá aí para pegar uma boa oportunidade no intraday, caso ele confirme esse pivô de alta. Então esperar a abertura da semana na segunda-feira para ver aí se ele gera essa oportunidade de compra. GBP/NZD, gráfico semanal, LTA acompanhando o preço, a tendência mais a longo prazo é de alta. No gráfico diário, vê que ele fez aí um movimento de queda, correção, queda, veio testar a LTA do semanal, respeitou a região e começou a trabalhar agora dentro aqui de um canal de alta. O último movimento que ele fez, deixa eu dar um zoom aqui. O último movimento que ele fez foi aqui, ó, alta, deixou um topo, correção, alta, deixou um topo na mesma região, correção e pela terceira vez na mesma região. Então aqui eu espero, para pensar em compra, eu esperaria uma correção na LTA do canal de alta, aqui, um canalzinho de alta, eu esperaria uma correção e nessa região procuraria compra. Espera o movimento vir testar aqui, bateu, respeitou, começou a querer subir, compra. O alvo pode ser aqui ou pode ser na resistência do canal e ficar de olho aqui. Bateu aqui, começou a querer voltar, já sai da operação porque provavelmente vai respeitar de novo. Então, esperar aí uma correção desse último teste aqui e aqui pensar em compra para sair aqui, ou como eu falei, sair aqui em cima, mas ficar de olho porque ele pode bater aqui e voltar a cair. Tá? Então, expectativa então é uma correção, mas pensar em compra quando o mercado chegar na LTA. E aqui o último do mercado de Forex, o SDCAD no gráfico semanal, ele vem numa tendência de queda, tem um suporte principal aqui embaixo, está bem distante ainda, tem um secundário aqui no meio do caminho, o mercado chegou próximo aí nessa última semana, vamos dar um zoom, essa semana agora ele fechou com uma vela de rejeição, numa região de suporte que não é tão importante quanto aquelas ali de baixo que eu comentei. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ó, no gráfico diário, tendência de queda, deixou um fundo, correção, queda, chegou a perfurar, foi um rompimento falso, mas depois fez o rompimento. Então aqui é uma região de briga, fez o rompimento e terminou a semana assim. Provavelmente aí no início da semana ele vai corrigir para testar essa região de resistência, tanto a horizontal que foi suporte no passado, agora é uma região de resistência,
quanto a resistência dessa LTB aqui. Então é uma região que fica interessante para pensar em venda, esperar a abertura aí da semana. Se ele corrigir e testar essa região, começar a querer cair, dá para pensar em venda, aí para ele continuar o movimento de queda, correção, queda, para ir buscar as regiões principais lá do gráfico semanal, as regiões principais de suporte aqui, ó, esse e esse aqui. Então teria bastante espaço ainda para o mercado cair numa visão aí do gráfico diário, gráfico de 4 horas. Beleza? Mas ficar atento aí, como eu falei, ele fechou a semana aí com uma vela de rejeição, mas foi num suporte que não é tão importante quanto aqueles ali de baixo. Então, esperaria aí a correção para pensar em venda nos próximos dias no SDCAD. E por último ali o local web, a ação ali, deixa eu pegar ela aqui. Começar aqui pelo gráfico semanal. Tendência aí de alta, o mercado vem aí subindo há um bom tempo, deixou um topo aqui, corrigiu, fez o rompimento, não respeitou como resistência, movimento forte de alta e vem corrigindo aí nas últimas semanas. Ele agora essa semana, a anterior e essa agora, ele veio testar a região aqui de 50,61 de Fibo, desse último movimento de alta, então 50 a 61 de Fibo aqui, porém não tem nenhum outro suporte além dessa região aqui. Os suportes mais importantes são essa LTA, que vem acompanhando o preço desde lá de baixo, e essa região horizontal aqui, que é também uma região que foi resistência no passado, não chegou nem a segurar como resistência, mas é agora uma região, passa a ser uma região de suporte horizontal. Então a expectativa é, ele já tá fazendo uma correção desse último movimento de alta, então ele parou aqui, mas a expectativa é que ele caia, faça aí um pouco mais, continue essa correção para testar essas regiões mais importantes de suporte. E a partir daqui ele pode gerar uma oportunidade de compra interessante para ir testar o topo anterior. Porém aqui ó, no gráfico diário, a gente analisar as regiões, como eu falei, mais importantes de suporte é a LTA aqui e essa linha horizontal. Então ele tem um espaço ainda para o mercado cair. Porém ele pode ainda fazer uma correção antes de voltar a cair para testar essa região. Ele fez aqui um movimento de queda, bateu aqui na região de 50,61 de Fibo e parou. Ele pode agora fazer uma correção para testar essa região de resistência para depois voltar a cair para testar aqui a região de suporte. Então ele pode fazer esse movimento. Se ele começar a semana subindo, se começar a semana aí em alta, a primeira região de resistência é essa daqui. Por quê? Porque além esse movimento de queda, além dos 50,61 de Fibo de correção desse último movimento de queda, é uma região de resistência aqui, tem também essa LTA secundária que foi rompida e onde o mercado fez aqui o rompimento, deixa uma região de resistência horizontal que é junto com a região de 50,61. Então o mercado, como eu falei, ele pode corrigir, chegar nessa região, fazer um novo movimento de queda para testar a região importante aqui de suporte. E a partir daqui pode gerar oportunidade de compra. Então, vamos ficar de olho aí, se ele abrir a semana subindo, região de resistência aqui. Se abrir a semana caindo, região de suporte aqui, onde pode gerar oportunidade de compra. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise para essa próxima semana, as expectativas aí para essa próxima semana. Espero que o vídeo ajude aí você na sua tomada de decisões aí no mercado, que possa aí tá ajudando nas suas operações, nas suas análises. Se gostou do vídeo aí, se gostou da análise, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda é novo por aqui. E é isso, vou ficando por aqui, um bom final de semana e uma ótima semana de operações aí para vocês. Um forte abraço e vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!